Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés. Quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinais, os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eliasé e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdote, que foram ordenados sacerdote. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta como fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdote durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da casa, da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedica os levitas a Arão e a seus filhos, eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés: eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em um lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés o contou conforme a ordem que recebera do Senhor. Números e Gênesis ainda diz: estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs dos Gersonitas: Libina e Simei. São estes os nomes dos clãs dos Coatitas: Arão, Issá, Esbrom e Uziel. E estes são os nomes dos clãs dos Meralitas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs dos Levitas. Em Gênesis 46, 11 diz: esses são os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. A Gerson pertencia aos clãs dos Libinitas e dos Simeitas. Eles são os clãs dos Gersonitas. O número de todos que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs dos Gersonitas tinham que acampar ao oeste, atrás do tabernáculo. O ídolo da família dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os Gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio, que rodeia o tabernáculo ao altar, das cordas e tudo que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertencia aos clãs dos Amramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Eram esses os clãs coatitas. O número de todo do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder da família dos clãs coativa era Elisafã, filho de Uziel. Tinha a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e tudo que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertencia aos clãs dos Malitas e dos Musitas.
esses os clãs do Meralita. O número de todos que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 6.200. O líder da família dos clãs dos Meraritas era Zuriel, filho de Abi Aiel. Esses tinham que acampar ao lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os utensílios, de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como as colunas do pátio ao redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E acamparam ao leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro. Moisés e Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executado. O número total dos levitas, contado por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 22.000. O resgate dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos de Israel do sexo masculino, de um mês de idade para cima, e faça uma relação de seu nome. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Êxodo diz assim: então são esses os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Zersa, o segundo de seus clãs, foram Libina e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Isá, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Meli e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. E Salomão exclamou ao Senhor, disse que habitaria numa nuvem escura. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando dizeste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem cuidado de, em tudo, andar segundo a minha lei, como você tem feito, agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus mesmos, os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo fez hoje na tua presença. E Moisés contou todos os primogênitos, filhos de Israel, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino de um mês de idade para cima, relacionada pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos do levita em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos israelitas, que excede o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas, e entregue a Arão e aos seus filhos a prata, para resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos de Israel, ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Que o Senhor assim abençoe a sua palavra no dia de hoje.